Graça e paz. Que alegria viver mais um domingo aqui com vocês. E é tão lindo como o de repente de Deus aconteceu para nós, não foi? Aquele domingo que o pastor pregou sobre o de repente de Deus, nós nem sabíamos que nós já estávamos definitivamente aqui, não é? E de repente, quando nós não planejamos, o Senhor já nos instalou aqui. E agora nós vamos celebrar numa inauguração cheia da presença de Deus e você não pode faltar. Amém? Queridos, hoje eu quero continuar a série que o nosso pastor começou no domingo passado sobre uma igreja geracional. Quantos aqui foram abençoados pela palavra de Deus ministrada aqui no domingo passado? E continuando esse assunto, porque nós entendemos que a nossa igreja ela é uma igreja geracional e isso é um grande desafio. A igreja é uma instituição que reúne todas as gerações, né? A gente tem aqui seres humanos que são alvo do amor de Deus, que ainda estão no ventre. E nós temos pessoas tão idosas, tão experientes, tão vividas. E esse é um desafio, mas todo desafio que o Senhor nos dá, Ele também nos dá ferramentas e condições para cumprirmos, para vencermos os desafios. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da bênção geracional. Bênçãos geracionais. Repita comigo, bênçãos geracionais. Isso. Nós vamos falar sobre as bênçãos geracionais e elas de fato existem. Então, eu quero já começar dizendo para você que a bênção para a sua geração está condicionada, de acordo com a palavra de Deus, a um elemento. O elemento honra. Bênçãos que alcançam gerações estão completamente interligados com a honra. Da mesma forma, as maldições que acompanham gerações estão ligadas à desonra. Esse é um assunto muito delicado. Sinceramente, eu tentei fugir disso. Mas esse tema, falar sobre honra, esse assunto me perseguiu durante toda essa semana. E quando o pastor Rafael falou, você prega? Eu falei, não, eu não prego. Eu não vou pregar. E eu disse que eu não ia. Ele falou, tá bom, eu prego. Então, esse assunto começou a aparecer na minha vida, na minha frente, de várias maneiras possíveis. Não tem ninguém no teclado hoje aqui comigo? Vou ficar sozinha? Ei, amor, resolve isso aqui, não tem ninguém. Por favor, pode vir. Então, o Senhor fez questão de trazer esse assunto, sabe? Como se Ele tivesse realmente me cutucando. Ou por que você não vai falar? E quando mais eu dizia não, mais vinha revelação, mais pessoas eram movidas por Deus para vir falar sobre isso comigo. E das situações mais inusitadas também. Então, eu preciso falar sobre as bênçãos geracionais. E eu preciso falar o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Você está aqui comigo? Então, nós vamos falar sobre bênçãos geracionais. Mas elas estão completamente ligadas, amarradas com a questão da honra. Então, agora de manhã, nós vamos falar sobre honra. O princípio da honra. Honra e desonra são questões geracionais. O que é honra? Põe aqui na tela para mim, por favor. Obrigada, bom que você veio. Não dá para ficar aqui, né, sem você assim. O que é honra? Honra é tratar alguém como ouro. Olha que legal. Achei muito simplório. Mas como é que você trata um ouro? Se você tem uma coisa de ouro na sua casa, na minha casa não tem. Mas se a gente tivesse uma coisa de ouro na nossa casa, como é que a gente ia tratar, né? Como é que a gente ia cuidar? Não ia deixar em qualquer lugar. A gente ia proteger, a gente ia zelar, porque vale muito, não é? Então eu gosto dessa simplicidade da definição. Honra é tratar alguém como ouro. A palavra de Deus não brinca quando ela ensina sobre honra e desonra. Embora a nossa geração tenha brincado muito com esse assunto e não tenha levado a sério. Então, na palavra de Deus, nós vamos ver no hebraico o termo usado para falar sobre honra é esse termo kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Já no grego, honra é timau, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. Quando a Bíblia fala sobre honra, ela está usando essas palavras e esses significados.
Um filósofo, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, deu uma entrevista à revista Veja. Ele tem um livro que se chama O Código da Honra. E nesse livro ele defende que se nós queremos uma sociedade justa, equilibrada e pacífica, nós precisamos resgatar um princípio. Qual o princípio? Honra. Um filósofo, ok? Um incrédulo. Porque a ciência, o estudo exaustivo sobre esse tema, sobre o desequilíbrio, a desconfiguração social que a gente vive, a bagunça que a gente está vivendo hoje, vai apontar uma raiz. E a raiz está na desonra. Ele apresenta uma pesquisa mostrando que as sociedades antigas, elas mantinham seus códigos de honra. E cita as organizações atuais em que a honra ainda é preservada, como por exemplo no exército. Toda a cultura que envolve o exército é uma cultura de honra. E essa semana essa palavra me perseguiu. De todas as formas que você puder imaginar. Porque honra é muito mais do que uma palavra. Honra é um princípio divino. Eu até resumi aqui honra. Pode passar, por favor. Eu coloquei como honra ser peso do reconhecimento mais investimento, que é igual a valorização. O que é honra? Você viu que a palavra honra significa peso. Peso do quê? De reconhecimento, de investimento, que leva a uma valorização. Deixa essa palavra ecoar dentro de você agora. Honra. O que é honra? Esse peso de reconhecimento, esse peso de investimento, de valorização, de respeito, realmente é algo que eu tenho vivido? A honra não é só uma palavra. E assim que a gente começa a estudar o que a Bíblia fala sobre honra, a gente vai se deparar com Êxodo capítulo 20, versículo 12. Já lá no início, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Nós vamos encontrar um texto fundamental. Um fundamental da Bíblia, um dos mandamentos mais fundamentais que a gente pode encontrar. Que é, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra. Aqui a honra está transcendendo o respeito. Às vezes a gente pensa que honra é respeito, mas é muito além disso. É uma demonstração de gratidão, de reconhecimento, de valorização por quem Deus é. Então, nesse contexto, honrar pai e mãe não é apenas uma obrigação moral. É um ato de adoração a Deus. Honrar pai e mãe é um ato de adoração a Deus. Você pode falar isso para alguém do seu lado? Honrar pai e mãe é um ato de adoração a Deus. Sejam eles quem forem, amém? Porque a Bíblia não condiciona que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de autoridade você honra. Ela diz simplesmente, honra o teu pai e a tua mãe, porque isso é adoração a mim. A honra não se restringe a palavras ou a atitudes simplesmente de investimento. Porque se você olhar o significado da palavra, você vai ver que aqui tem investimento. E investimento fala de dinheiro. Investimento fala de tempo. E esse é um assunto que deixa a gente um pouco desconfortável. Mas a palavra de Deus é muito clara. Que essa honra que o Senhor está nos pedindo, que é condição para a bênção nas nossas gerações, ela tem a ver com investimento. Ela tem a ver com entrega. Ela tem a ver com valorização daquilo que é eterno. A honra é um princípio que tem causa e efeito. Eu gosto de pensar no princípio da honra como algo que tem efeitos colaterais. Sabe o remédio que você toma e que você lê os efeitos colaterais? A honra tem efeitos colaterais e são bons. A desonra tem efeitos colaterais e são péssimos. Quando nós honramos a Deus, nós desencadeamos, nós desbloqueamos um ciclo de bênçãos que se estendem às gerações futuras. Deus recompensa a honra com sua presença, com a sua orientação, com a sua provisão, com prosperidade, amém? Deus recompensa. E se você olhar Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, você vê que Paulo vai reforçar esse mandamento.
que não era algo da antiga aliança, mas é para os nossos dias. Efésios 6, versículos 2 e 3 diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe, isso tem um efeito colateral, para que você viva bem e viva muito. Vida boa e vida longa. Quem aqui não quer vida boa e vida longa? Amém? Essa é a promessa. Você gostando ou não, concordando ou não, essa é a promessa. E esse é o primeiro mandamento que carrega uma promessa. Então, gente, quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, honra o Senhor com os seus bens, tratai-vos uns aos outros com honra. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui trazendo um estudo profundo para nós sobre isso. Mas quando a Bíblia está falando disso, ela não está dando um conselho. A Bíblia não fala em tom de conselho. A Bíblia não está falando uma sugestão, ela está falando sobre um mandamento que tem causa e efeito. Ou seja, ao obedecer você tem efeitos colaterais e ao desobedecer você também tem efeitos. Então não é uma opinião bíblica, é um mandamento. Amém? E com o mandamento a gente não discute. Mandamento a gente obedece. Esse foi o primeiro versículo bíblico que eu ensinei para o Arthur, lembra, amor? Quando ele mal sabia falar, eu ensinei, ele decorou: honra teu pai e a tua mãe. Quem ouvisse ele falando tão pequenininho esse mandamento, talvez pensaria: nossa, a pastora Bruna nem o pastor Rafael precisa de honra. Mas não é sobre mim, é sobre ele. Quem precisa de honra não é pai e mãe, quem precisa de honra é filho, para que ele tenha vida longa e vida boa sobre a terra. Então, quando eu escolhi o primeiro versículo bíblico, o primeiro contato que os meus filhos teriam com a palavra de Deus, o que eu desejo para os meus filhos é que eles tenham vida longa e que essa vida seja boa. Então, meu filho, aprende uma coisa: honra o teu pai e a tua mãe, não porque eles precisam de honra, mas porque você precisa do efeito colateral que a honra traz. Está fazendo sentido para alguém aqui? Amém? Então, o cumprimento do mandamento de honrar os pais traz duas grandes bênçãos: vida longa e bons dias. Deixar de honrar os pais traz problemas sérios, dias ruins na terra e uma vida mais curta. O decreto de morte ele vem pela desonra aos pais, quando nós não damos a honra devida aos pais. Mas o pior de tudo é que o decreto de morte por desobediência aos pais se torna uma herança para os filhos. É muito interessante a seriedade que a Bíblia trabalha, como que a Bíblia trabalha esse tema. Eu quero mostrar para vocês uma história familiar, para vocês perceberem comigo que Deus não está brincando. E Ele não está dando para a gente opções de honrar ou não. Quando o assunto é honra, a Bíblia está falando muito sério. Vai comigo para Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis 9, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao verso 27. Gênesis 9, do 20 ao 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Qual é o contexto aqui, gente? Uma história familiar. Noé acabou de sair da arca, né? Nós estamos vivendo ali os primeiros momentos, os primeiros tempos da vida humana após o dilúvio. Então a gente tem Noé e sua família procriando, enchendo a terra. Acontece que aqui, Noé, deu uma exagerada, né? Tomou muito suco de uva que estava fermentado, que devia estar guardado por todo aquele tempo dentro do navio, dentro do barco, da arca. Então ele fica
a Bíblia fala que ele se embriagou e ele ficou pelado, ficou nu, dentro da tenda dele, ou seja, no seu lugar de privacidade. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu não sei porquê, mas Cã entra na tenda do pai e encontra o pai nu. Ao que me parece, ele sai dali talvez fazendo uma piada e querendo contar para os irmãos: olha o estado que o nosso pai está, pelado, bêbado dentro do quarto dele. Olha a situação que ele está. É isso que a Bíblia está nos contando. Quando seus irmãos Sem e Jafé ouvem essa história, eles entendem o princípio da honra. Era desonroso o que estava acontecendo com o pai. E eles não podiam ter parte nisso. Então, eles pegam a capa e entram de costas, com o rosto virado, para não ver a nudez do pai. Quando Noé sai desse efeito alcoólico do suco de uva, do vinho que ele tomou, então ele vai profetizar sobre os seus filhos. Essa aqui, além de ser um efeito colateral da desonra, a gente está vendo aqui um posicionamento profético de Noé. Quando ele diz, no versículo 25, maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. Nós estamos vendo Noé trazendo uma maldição como consequência da atitude de Cã. E veja que Noé não fala assim, ó, Cã é maldito. Quem é maldito aqui nesse texto? Canaã. Sabe quem é Canaã? Filho de Cã. Gente, olha isso aqui. A maldição pelo pecado de Caim, essa atitude de aproveitar da situação miserável que o pai dele estava, trouxe desonra geracional. Noé não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou Canaã. Canaã é filho de Cã. Sabe o que significa? A desonra que ele demonstrou para o pai, ele vai colher no filho. A desonra com que ele se comportou com o pai, ele colhe no filho. Porque honra e desonra são questões geracionais. É muito sério, não é? E sabe quem vem depois de Cã? Canaã, os cananeus. Gente, um povo problemático na terra. Eles deram muito errado na vida. E foi uma maldição após a outra, porque um abismo chama outro abismo, e o comportamento viciante e cíclico de uma maldição, de desonra, foi sendo repetido, e a gente vê toda uma geração aí manchada. Mas sobre Sem e Jafé, a gente vê outra coisa. O que o Senhor fala? Versículo 26. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja o servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e Canaã seja servo. Gente, que coisa linda. Ele não fala assim, ó, bendito seja Sem. Ele diz, bendito seja o Senhor. Bendito é o Senhor, o Deus de Sem. Por quê? Porque a honra e a recompensa vêm das mãos do Senhor. Bendito seja o Senhor pela honra com que Sem e Jafé trataram a autoridade sobre eles. Bendito seja o Senhor, porque a recompensa vem deles. Os sábios judeus dizem que existem 3 parceiros na criação: o pai, a mãe e Deus. Quando honramos os pais, é como se estivéssemos honrando ao eterno Deus. E é isso que está acontecendo. Então, por isso que as palavras de Noé são: bendito seja o Senhor, o Deus de Jafé, o Deus de Sem. Porque a recompensa vem dele. Gente, a consequência da desonra de Cã destruiu não só a vida dele, mas de toda a geração. E aqui a gente vê um ciclo de desonra instalado. Os povos que são descendentes de Cã são cananeus, são problemáticos. E é aqui que nós entendemos as maldições hereditárias, elas não são espirituais, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas as maldições geracionais, elas são comportamentais. São comportamentos que nós reproduzimos, comportamentos familiares que nós estamos reproduzindo, inclusive a desonra. A honra atrai o favor de Deus para nós. A bênção de Deus em todos os níveis do nosso relacionamento. Honrar pai e mãe, honrar a autoridade, honrar a família,
a nossa sociedade, honrar os nossos empregadores, honrar os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, isso nos faz bem e agrada a Deus. Não porque essas pessoas precisam de honra, mas é porque nós precisamos a colheita que a honra traz. Quem aqui está entendendo, dá um amém bem forte. Gente, nós precisamos falar sobre isso. O primeiro lugar que se aprende o princípio da honra é dentro de casa. Por isso, honra o teu pai e a tua mãe. A desonra, quais são os efeitos colaterais da desonra? Escravidão, maldição, morte, vida curta, vida miserável, doenças físicas, doenças emocionais, prejuízos que são incontáveis sobre quem pratica a desonra. E talvez essa seja uma explicação para o que nós estamos vivendo na nossa nação nesses dias. Gente, eu amo o Brasil. Mas o nosso país vive a cultura da desonra. É impressionante. E essa percepção da desonra, ela fica ainda mais aguçada quando a gente sai do país. Não é, amor? Todas as vezes que o Senhor nos leva para fora, a gente consegue ter um olhar sobre uma cultura da desonra instalada na nossa nação e que está destruindo o nosso país. Você vê de fora, você vê o quanto o brasileiro vive numa questão de sobrevivência e não de honra. Uma vida miserável que se instalou nas gerações do nosso país. Isso é um problema geracional. Nós não honramos os mais velhos. Nós não honramos as autoridades. Nós não cedemos mais lugares aos mais velhos. A nossa moral é miserável e começa lá de cima, viu? Começa lá das autoridades. Por exemplo, o último escândalo, a fraude do INSS. Coloca aqui para mim. Olha aqui. São algumas manchetes. 6,3 bilhões de reais foram roubados de quem? Dos nossos avós. Quem merecia honra está sendo roubado. Começa de cima. É muito sério. Sabe o que explica a insanidade que às vezes a gente está vivendo como nação? A desonra. A nossa moral é miserável. Cadê a honra aos mais velhos? Nem no ônibus, nem no mercado, nem nas casas, nem na cidade. Nem no que é direito deles nós estamos honrando. Isso é muito sério. Então começa de cima a desonra e ela vem como uma cadeia, desbloqueando maldições e atraindo miséria para a vida de cada um de nós brasileiros. Gente, olha para a educação. Quando eu tinha 16 anos eu morei na Rússia, eu fui fazer um intercâmbio lá. Na escola em que eu estudava, quando um professor pisava na porta, a classe toda ficava de pé. Talvez aqui alguns são dessa época que se levantava para o professor chegar. E se o professor não falava para sentar, ninguém sentava não, viu? Não podia sentar. Por que isso? Honra. Ele é uma autoridade. Nós temos problemas com a autoridade, começando dentro de casa. Como está a educação no Brasil? Coloca aqui. Professora é agredida por aluno após repreensão por uso de celular em Belo Horizonte. Violência contra educadores aumentou em 2023, segundo uma pesquisa que apontou 8 a cada 10 professores relataram ter sofrido agressão no ambiente escolar. Professora é agredida por mãe de aluno em escola estadual, em São Paulo. Professora é esfaqueada por alunos em escola de Caxias do Sul. Cadê a moral? Cadê a honra? A gente está vivendo sob os efeitos colaterais de uma cultura de desonra. Eu preciso denunciar isso aqui. Na Rússia, até para cumprimentar uma pessoa mais velha que você, não era nem a mesma palavra. Vocês querem que eu fale qual que é a palavra? Quando você quer falar oi na Rússia para qualquer pessoa que tem a mesma idade que você fala privet. Se você tem alguém mais velho, seus pais ou avós, você não fala privet. O oi é здравствуйте. Facinho de falar, né? Você nem cumprimenta uma pessoa mais velha que você. Porque você entende que existe honra, não por quem a pessoa é, o que ela fez, mas o lugar que ela está ocupando.
Nós perdemos isso, gente. Nós perdemos essa noção. Aqui no Brasil, os professores estão apanhando. E quando os professores se posicionam para corrigir os filhos, que já não tem limite dentro de casa, traz falta de limite para dentro da escola, o pai e a mãe ainda vai brigar com o professor. Oh, gente, isso não entra na minha cabeça. O que vai ser da próxima geração, se não quebrarmos o ciclo de desonra nesse país? Cadê a honra às autoridades? Cadê o respeito às autoridades? Dentro de casa, filho não respeita a voz de pai e mãe. Não honra, não cuida. Põe aqui, tem mais manchete. Ô, gente, nós podíamos ficar o dia inteiro vendo manchete aqui. Adolescente mata pais e irmãs adotivos em São Paulo depois de discutir por causa do celular. Adolescente mata os pais a marteladas após ser proibido de faltar da escola. Gente, adolescente mata os pais após ser impedido de faltar à aula e avisa a PM. Mata os pais e a irmã em São Paulo porque ficou no computador. Gente, os pais hoje não são mais honrados dentro das casas. Eles são tratados como o gênio da lâmpada que tem que oferecer os desejos do filho. E ai se não oferecer. E ai se não fazer. Graças a Deus que na minha casa nunca foi assim. Eu fui muito corrigida pelos meus pais. A última vez que meu pai me corrigiu, eu tinha 18 anos já. Cadê a honra? A gente está vivendo uma sociedade doente. Cadê a honra? Gente, quando você vai aos Estados Unidos, a cultura da honra, ela tá assim, ó. Ela tá escancarada para todo mundo ver. A começar do garçom que te serve na mesa. Sabe que a gente fala assim, de gorjeta, assim? É tip. O que é? Você é obrigado a dar. Você é obrigado a honrar com o seu dinheiro aquele que te serviu. Por quê? Porque no dinheiro americano, no dólar, está escrito assim, ó, nós confiamos em Deus, não nas riquezas. Ah, mas eu já estou pagando ele, eu ainda vou... Sim, porque isso aqui é honra. Tó. Obrigada por me servir. Porque a palavra de Deus diz que o maior é que o serve. Quer conhecer o maior entre nós? Olha quem está servindo. Quem é o maior no restaurante? O que está sentado na mesa ou o garçom? O garçom. Entende? Então a gente vê que no Brasil, gente, a gente está brigando por cada centavo. A gente não honra financeiramente. A gente fala, não, eu já estou pagando, não tem que honrar. Nós não somos generosos, porque a gente está no modo sobrevivência, onde cada um luta pelo que é seu. Nós vivemos em escassez e miséria, sempre contando as moedas, porque perdemos a noção da honra, do respeito, da generosidade, da confiança no Senhor. Honra não é o que sai da nossa boca. Ah, eu honro o que você carrega. Não. Honra é um posicionamento de caráter, de coração. Vai comigo para Mateus capítulo 15, versículo 8. Eu sei que está doendo, mas pode glorificar, tá bom? Tudo bem. Mateus capítulo 15, versículo 8. Olha aqui, Jesus vai dizer, em Mateus 15, 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo só me honra com as palavras, mas o coração está distante dessa honra que ele diz com a boca. Gente, você sabia que, qual é a primeira parte de você que foi formada? Fala para mim. O primeiro órgão que é formado no ser humano? Coração. Não é a mente. Depois vem o cérebro, mas primeiro é o coração. O cérebro vem depois. O coração, então, é a fonte da nossa vida. Gente, a nossa sociedade está tão doente que nós somos o número 1 no ranking de transtornos de ansiedade no mundo. Põe aqui. Ó, Organização Mundial da Saúde. O Brasil é considerado o país com o maior índice de ansiedade no mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros, cerca de 9,3% da população, sofrem com transtornos de ansiedade. Por que isso? Como se explica isso? Nós estamos tentando resolver com a mente um problema que na verdade começou no coração. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante. A essência de quem você é está distante da realidade de quem Deus é. Nós não honramos nem a Deus.
Fazemos com Deus como os índios fazem, como os feiticeiros fazem. Deus serve para mim para resolver os meus problemas. Depois que Ele resolveu, sabe? Eu estava dando aula essa semana e como o Senhor está trazendo esse assunto para mim, uma aluna na hora do intervalo saiu do fundo, veio até a mim. E ela falou assim: pastora, sou especialista. Eu tenho uma clínica. Eu sou especialista em transtornos mentais. E eu posso te falar uma coisa? O Brasil está enlouquecido. Porque nós estamos tentando resolver na mente um problema que só resolve no coração. E nós estamos enlouquecendo com as nossas lógicas, as nossas razões, as nossas terapias, em busca de respostas sobre o que fizeram conosco. E o nosso coração está longe do Senhor. Então a nossa tentativa de resolver com a mente está nos levando à desonra, porque nós estamos desonrando o passado, estamos desonrando a história, achamos que eles são culpados. E ela falou assim: pastora, gente, uma profissional, a solução está na mudança de coração. E eu falei: glória a Deus, porque Ele disse: eu vos tirarei um coração de pedra desobediente e colocarei um coração de carne obediente. Foi isso que o profeta Jeremias disse: Ele vai trocar o nosso coração, para que nós não honremos só com os lábios e o coração esteja distante. Não, o coração nosso está grudado com o coração do Pai, em honra e em obediência imediata. Precisamos quebrar o ciclo de desonra desse país. E quem vai fazer isso somos nós. Nossa, professora não. Fui professora a semana inteira. Pastora, não vou dessa. Igreja Conviva vai quebrar a desonra? Vai. Claro que vai. Porque nós vamos começar na nossa casa. É as famílias. Sabe, o diabo não precisa destruir a igreja não. É só destruir a família que está tudo certo. No Éden, Deus não criou a igreja, Deus criou a família. Então o problema está na família. A gente tem que resolver essa questão. Milhões de cristãos nesse país, o número de evangélicos só sobe. Mas a coisa continua do mesmo jeito. O problema continua do mesmo jeito. Os nossos avós estão sendo roubados. O que está acontecendo? Está faltando mudança de coração. Está todo mundo honrando com o lábio, mas o coração está longe. A fonte da vida está longe. A gente criou um Deus na nossa mente. E essa questão da nossa mente impede a gente de honrar quem merece honra. A gente não quer se humilhar, como se honra fosse humilhação. Não, humilhação é você viver a sua vida miserável o resto da vida por causa da desonra. Isso é humilhação. Ah, mas abusaram da honra no passado. Pastores, profetas, líderes usaram honra de uma forma errada. Mas isso não me dá o direito de não honrar mais, de não obedecer mais. Se o que pessoas fizeram de errado dita o meu comportamento hoje, o meu evangelho não está à altura de Cristo, mas está à altura dos homens. Então eu não posso depender do que os homens acham ou fizeram ou pensaram para decidir se eu vou obedecer não a Escritura. Eu preciso obedecer, essa é uma questão de honra. Eu quero que Arthur e Asaf tenham vida longa sobre a terra, sejam prósperos em tudo que eles fizerem. Eu quero que a minha casa viva os propósitos de Deus. Eu decidi honrar. A honra não é só palavra, é uma atitude de coração. É o reconhecimento. Tem de novo, acho que honra aí, volta aí. Volta não, passa um para frente. Isso. É o peso do reconhecimento, investimento, que dá valorização. Você reconhece as pessoas que estão acima de você? Você honra as pessoas que estão acima de você? A gente tem medo de honrar porque... Gente, quem está sendo roubado somos nós. É muito delicado. Eu falei para o pastor Rafael, eu falei assim: amor, é muito delicado eu falar sobre isso, porque eu sou pastora da igreja. Mas também é minha responsabilidade ensinar cada um de vocês para que vocês vivam vida longa e vida boa. Sabe? Honra. Investe.
reconhece o valor. Valoriza. Reconhece quem as pessoas são na sua vida. Reconhece pai e mãe. Até na vida adulta, claro. Eu casei, eu honro meu pai e minha mãe. Honra. Esse é mandamento com promessa, independente da idade ou da fase da vida que você está. Para trazer mais clareza sobre o que é honra, eu vou te dar 3 entendimentos sobre o que é honra. Primeiro, honra é uma dívida. Repita comigo, honra é uma dívida. Honra é dívida. Romanos capítulo 13, versículo 7 e 8. Romanos capítulo 13, versículo 7 e 8. Vamos lá. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Honra é uma dívida. Uma dívida a ser paga. Deixa-me te perguntar uma coisa. Você escolhe, você decide se você paga o imposto ou não? Não. Tem uns que resolvem não pagar. Mas aí se eu falo assim, não vou pagar o imposto, o que eu vou ter? Eu vou ter problema, não vou? Eu tenho consequência, eu tenho efeitos colaterais. A gente escolhe se a gente paga tributo ou não? Não, no mercado brasileiro, gente, o imposto está embutido no preço do produto. Não tem como eu falar assim, eu não vou pagar imposto sobre esse produto. Não dá. Olha como que Paulo está dizendo. Você não deve nada para ninguém. Se é tributo, tributo. Se é imposto, você paga o imposto. Se é honra, honra. Ele está falando que honra é uma dívida. Então, se eu não honro, eu estou devendo. É uma dívida. Não é uma opção. Eu não decido, hoje eu quero honrar. Hoje eu não quero honrar. Eu vou honrar porque essa pessoa é uma pessoa de Deus. Eu não vou honrar porque ele não é uma pessoa de Deus. Não está falando isso. Porque a honra é você, é sobre a sua colheita. Sabe? Então eu preciso honrar em 3 dimensões. A honra acontece em 3D. Em quem está acima de mim, as minhas autoridades, meus pais, o próprio Deus. Em quem está lado a lado comigo, ombro a ombro comigo, os meus irmãos em Cristo, os meus parceiros de ministério, os meus amigos no emprego. E quem está debaixo da minha influência, os meus liderados. Eu preciso honrar cada uma dessas esferas de pessoas que estão na minha vida. Eu preciso respeitá-las. Eu preciso honrá-las, porque dentro delas está Cristo. Habita o Espírito de Deus. Pastor, e quem não nasceu de novo que não tem Cristo no coração? Então você honra por causa do Cristo que está em você. Amém? Você honra por causa do Cristo que está em você. Porque a honra não é sobre a pessoa que está recebendo, a honra é sobre você viver a obediência e colher os frutos dessa obediência. Então, a honra é uma dívida a ser paga. Quem não honra, está devendo. Segundo, honra é um protocolo do reino. Protocolo do reino. Por quê? Quando Paulo escreveu esse texto, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, você está devendo? Dá a impressão que Paulo vivia debaixo da democracia dos Estados Unidos, enriquecendo, né? Não. O ano aqui é 58 depois de Cristo. Sabe que sociedade é essa? Sociedade oprimida pelo Império Romano. A opressão aqui é muito pior do que a gente pode imaginar. Naquela época, não se falava em democracia, direitos iguais, justiça. Nada. Mas é nesse contexto social que Paulo diz que todas as autoridades precisam ser obedecidas e respeitadas. E o povo dele está sendo escravizado, está sendo oprimido pelo Império Romano. E Paulo está dizendo, vocês precisam honrar as autoridades, porque toda autoridade procede de Deus. A gente não gosta disso. Hoje o que nós vemos é desonra com respeito às autoridades, né? Se a gente quer viver em paz, a gente tem que honrar a autoridade que está sobre nós. Mas eu não concordo com o senhor presidente da República. Você não precisa concordar, você não pode desonrar. Mas eu não concordo com o meu prefeito. Eu não concordo com... Você não precisa concordar, mas honra é uma dívida. E isso é um protocolo no reino de Deus.
É um código no reino de Deus. Você já reparou que existe protocolo para tudo? Ou quase tudo? Por exemplo, eu posso entrar num fórum de bermuda para falar com o juiz? Ô, juiz, você vim da praia, né, com o chinelinho, com a bermuda. Eu preciso falar uma coisa com você, deu uma treta lá na minha... Não posso. Eu tenho que respeitar um protocolo. Eu não vou à paisana. Eu tenho que ir vestido dentro daquele protocolo. Lá em Brasília, no plenário, Jesus já me levou lá. Você não entra com qualquer roupa, não. Você não entra de qualquer jeito. O Senhor me levou lá no Vaticano. Eu estava com uma blusa cavada. Eles não me deixaram entrar. Eles falaram, você tem que tampar, porque tem protocolo. O protocolo dita a maneira como você tem que tratar o outro. Honra é um protocolo. Protocolo tem a ver com o território. Por exemplo, se um policial me parar no trânsito aí, eu não vou perguntar para ele, você é um homem de Deus? Você mente? Você fuma? Você bebe? Não, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar a autoridade, porque a autoridade é um protocolo territorial. E ali no trânsito, a autoridade é ele, não eu. Então, se ele me pedir o documento, eu vou dar o documento. Eu respeito a autoridade. Gente, honra não é, é algo pessoal, sabe? Que se a pessoa é boa, eu honro, se a pessoa não. Não, não é isso não. É a posição que ela ocupa. E se a pessoa está fazendo certo ou errado, toda autoridade vem de Deus, não vem? Então, deixa que ele lide com as autoridades. Não é responsabilidade nossa. Quando nós cumprimos o protocolo de honra, Deus nos abençoa. Aprenda a agir com honra e você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, amém? E é honrando a Deus e a sua palavra, os seus mandamentos, os seus princípios, que você fecha o acesso que o diabo tem na sua vida. Porque não tem desonra. Se não tem desonra, não tem maldição. O diabo não pode mexer na sua vida e na sua família. Amém? E por último, honra é entrega. Honra é entrega. Enquanto no mundo a tendência natural é ficar esperando honra, esperando que seja honrado. A pessoa que não tem um pensamento bíblico, não conhece Bíblia, ela vai achar que honra é algo que ela merece, não é sobre merecimento. A Bíblia ensina o contrário, a gente tem que honrar sempre. Você não encontra na Bíblia nenhum texto dizendo que você tem que esperar pela honra, muito pelo contrário. A Bíblia fala da honra como algo que você dá, algo que você entrega. Então a honra não é para você esperar, é para você entregar. Porque honra é uma entrega. No reino espiritual, a honra funciona como uma semente. Que quando é plantada, dá o seu fruto no tempo certo. A honra é uma semente que quando plantada, dá o seu fruto no tempo certo. Agora deixa eu falar uma coisa. Honrar para esperar algo em troca, isso não é honra. Porque a Bíblia fala que a semente de trigo caindo na terra, ela tem que morrer para dar fruto. A sua semente precisa morrer para você. Quando eu dou esperando receber, essa semente não está morta, está vivíssima. Ela não produz nada. A semente tem que morrer. Então eu honro sem esperar nada em troca. Só que tem efeitos colaterais. Toda uma geração, toda uma descendência é abençoada, é enriquecida por causa da honra. Amém, gente? Então, a honra libera o poder de Deus. E a desonra impede o poder de Deus. Repita comigo, a honra libera. A desonra impede. Isso. Olha que Jesus contou uma vez, em Mateus 13, versículos 57 e 58. Mateus 13, Jesus ensinou assim, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus fazia milagre por onde ele ia. Mas teve um lugar que ele não pôde fazer. No meio da família dele. Na cidade dele. Talvez daí surgiu a expressão, né? Santo de casa não faz milagre, né? Por quê? Porque as pessoas não honravam. Quem que é Jesus? O filho do Zé. Menino cresceu jogando bola aqui? O que é isso? Menino é esse? E as pessoas não criam naquilo que ele carregava, na unção que estava sobre ele. E por não crer, elas não receberam os milagres de Deus sobre a vida delas. Sabe? Quando nós desonramos um homem ou uma mulher de Deus, nós impedimos que o poder de Deus seja derramado sobre nós através da vida deles. Isso não é sobre nós. A forma crítica e desonrosa que os conterrâneos, que a família de Jesus
o viam, bloqueou a capacidade de receber os milagres que Deus poderia liberar através dele. Eu acho tão engraçado quando a gente está nos lugares e vocês que são nossas ovelhas nos apresentam para os desconhecidos, falando assim, esse é o pastor da minha igreja. Esse é o pastor da minha igreja. As pessoas elas têm um choque, né? Nossa, tão novo, né? É porque não é sobre a gente. Tem nada a ver com a gente. Honrar a posição do meu marido não é sobre o meu marido. É sobre o lugar que Deus colocou ele. Entende? E é por isso que Deus escolheu as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos quebrar o ciclo de desonra no nosso país. Essa quebra começa dentro das nossas casas. Amém? Lembra da história de Noé, da maldição de Canaã? Não disse para você que o povo todo foi recebendo maldição, 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 e uma geração após a outra, todo mundo amaldiçoado, todo mundo vivendo pouco, todo mundo pobre, todo mundo miserável, todo mundo... Chega uma hora que essa maldição é interrompida. Sabe quando? Lá em Jesus, quando Jesus está ali com seus discípulos no meio da multidão, aparece uma mulher que a Bíblia chama de Ciro Fenícia. Essa mulher, na verdade, ela é uma descendente de Canaã. É a mulher cananeia. Já ouviram essa história? A mulher cananeia, ela chega para Jesus e pede uma cura para sua filha. Olha uma geração buscando algo para a geração que vem depois dela. Ela chega assim, Senhor, a minha filha precisa de cura. E Jesus primeiro não responde nada, ele fica quieto. Porque essa mulher não é dos judeus, ela é estrangeira. E ela é descendente de Canaã. Um povo que está debaixo de uma maldição. Aí, ela insiste de novo. Jesus, a minha filha precisa de socorro, o Senhor pode fazer algo por ela. Aí Jesus, eu acho que ele responde assim, com a boca meio fechada, assim, ó. Não é justo, talvez ele queria, né? Não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar ele para os cachorrinhos. Quando ele fala essa palavra cachorrinho, ele está se referindo a Cã. Eu não posso tirar a cura, a salvação que está na mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí essa mulher, ela honra tanto o poder que Jesus carrega, que ela fala assim, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Soa como humilhação, mas é pura honra. E quando ela fala assim, até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa, Jesus se volta para ela. Mulher, grande é a tua fé. Porque você me honrou e honrou a unção que está sobre mim. A sua filha está curada. Sabe o que aconteceu ali? Um ciclo geracional de desonra foi quebrado. Toda uma geração que desonrou pai e mãe, agora nessa mulher, agora recebe a bênção da honra. A filha dela recebe a cura que ela precisa porque ela decidiu honrar a Cristo. A quebra do ciclo de desonra está em quando nós decidimos honrar a Cristo e a sua palavra e obedecê-lo imediatamente. Quando Cristo é a nossa única fonte de vida, a solução dos nossos problemas não está em outro lugar a não ser em Cristo. Então nós trazemos para a próxima geração uma honra devida. E porque nós honramos a Jesus, os nossos filhos colhem bênção. E os nossos filhos honrarão aos pais e honrarão a Cristo. Então os filhos deles terão bênçãos. Você está entendendo isso aqui? Dá uma glória a Deus. Essa é a quebra do ciclo da desonra. Quando nós começamos a honrar Cristo, a sua palavra e as nossas autoridades. Sabe? O Antigo Testamento traz várias profecias, inúmeras. Mas existe uma última. Existe uma última profecia no Antigo Testamento. E que quando essa profecia é liberada, sabe o que acontece? Silêncio. 400 anos sem voz profética, sem nada que Deus está falando com as pessoas. Depois de 400 anos chega João Batista, preparando o caminho do Messias.
Sabe qual é a última profecia? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Vai comigo, vale a pena. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, repita comigo, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa foi a última profecia e a voz de Deus se calou. Eu vou enviar o espírito de Elias. E ele vai fazer uma conexão geracional. Filhos honrarão os pais cuidarão dos filhos. Se isso não acontecer, a terra será ferida com maldição. E aí chega João Batista no espírito de Elias. E aí chega Jesus. Sabe, meus irmãos, esse assunto se torna tão sério ainda para nós. Porque o último avivamento que nós vamos viver na terra é o avivamento de paternidade. Não só pais biológicos com filhos biológicos, mas pais espirituais com filhos espirituais. Gerações de pais com gerações de filhos, se voltando uns aos outros, pedindo perdão uns aos outros e honrando uns aos outros, para que a maldição não venha sobre nós. A maldição pode vir em nossa volta, 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós quebramos um ciclo de desonra da nossa nação, dentro da nossa casa, e ainda que a economia vá de mal a pior, ainda que os problemas nas escolas sejam terríveis, na minha casa não, na minha família não, na minha igreja não, porque eu vou quebrar esse ciclo de desonra, em nome de Jesus. Gerações se tratando em honra, gerações se esforçando para andarem juntas, apesar de serem tão diferentes. Uma geração de pais que voltam para os seus filhos. Pode pôr o último slide, por favor. A honra é uma chave divina, disponível aos humildes de coração, para o acesso sobrenatural a uma vida de milagres em todas as áreas. É uma chave espiritual. Para quem? Para quem é humilde de coração. Se tem alguém aqui que é humilde de coração e quer quebrar o ciclo de desonra na sua geração, coloque-se de pé. Se tem alguém aqui que decide, e não é de uma forma emocional não, que toma uma decisão consciente e racional, eu vou mudar o meu coração, eu vou deixar com que Cristo transforme o meu coração, as minhas fontes, para que isso transborde sobre a minha geração, sobre os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Nós precisamos quebrar as maldições comportamentais que nós atraímos ao longo da história. Feche os seus olhos.